Você suportou coisas que quase ninguém viu, e Deus viu até o que você tentou esconder no silêncio do seu quarto. Quando a noite parecia comprida demais e o peso no peito parecia maior do que a sua força, o Senhor não se afastou. Ele permaneceu ali, atento a cada lágrima engolida, a cada oração feita sem voz e a cada passo dado com o coração cansado. Você já percebeu como há dores que não fazem barulho, mas mudam tudo por dentro. Há dias em que a casa continua a mesma, a cadeira continua no mesmo lugar, a xícara continua sobre a mesa e, mesmo assim, o seu interior não consegue mais fingir que tudo está bem. É nesse tipo de cenário que a presença de Deus se torna mais real, porque Ele não lê apenas palavras, Ele lê o que a sua alma carregou em segredo. Você foi sustentado em momentos em que a sua força natural já não respondia. Talvez tenha sido num ônibus lotado, olhando pela janela sem conseguir organizar os pensamentos, ou na cozinha enquanto a água fervia e a mente continuava presa em contas, ausências e lembranças. O seu corpo sentiu o cansaço nas costas, nos ombros, na respiração curta, e até o simples ato de continuar pareceu um milagre escondido. E é por isso que esta mensagem não toca apenas a sua mente, ela toca o lugar onde a resistência foi sendo construída dia após dia. Deus não confundiu o seu silêncio com fraqueza e não chamou de pequeno aquilo que custou noites inteiras sem descanso. O que o mundo viu como atraso, o céu viu como preservação, porque algumas respostas só chegam depois que a alma aprende a permanecer de pé. Você não foi esquecido nas partes mais difíceis da sua travessia. Quando você perdeu a vontade de explicar tudo, quando as palavras já não tinham mais força para convencer ninguém, ainda havia um Deus registrando cada detalhe da sua fidelidade. O que parecia invisível diante dos homens estava sendo pesado com cuidado diante do Senhor. E esse peso nunca foi leve para você, mas sempre foi sagrado para Ele. Há uma diferença entre sofrer por acaso e suportar com propósito. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Você sabe disso porque houve dias em que o relógio parecia caminhar devagar demais. E mesmo assim, você continuou trabalhando, cuidando, servindo, sorrindo quando podia e chorando quando ninguém via. Essa mistura de firmeza e dor não passou despercebida, e o céu conhece o nome de cada batalha silenciosa que você enfrentou. Você talvez tenha pensado que estava apenas aguentando mais um dia, mas Deus estava formando algo em você enquanto o dia passava. Aquele aperto no peito, aquela sensação de que ninguém entenderia, aquela vontade de se recolher e desaparecer por um instante, tudo isso também foi visto por Ele. Há sofrimentos que não diminuem a pessoa. Eles a aprofundam, e o que foi profundo em você não nasceu da facilidade.
A Bíblia mostra que o Senhor guarda as lágrimas em seu recipiente, e essa imagem não é distante da sua vida agora. O que você derramou em oração, o que caiu no travesseiro, o que ficou preso na garganta quando faltou coragem para dizer, tudo isso entrou na memória de Deus. E quando ele se emociona, não é porque perdeu o controle, é porque o amor dele reconhece o valor do que você suportou. Se alguma dessas palavras encontrou espaço dentro de você, se o seu peito baixou a guarda por um instante, escreva nos comentários 888. Esse número, para você agora, marca uma confirmação discreta de que o céu esteve presente no caminho inteiro. Escreva 888 e volte para mim. Você continuou andando mesmo quando a alma pedia pausa. E essa continuidade tem um valor que a pressa humana não sabe medir. Às vezes, foi no banheiro da empresa, olhando o próprio rosto no espelho por alguns segundos antes de respirar fundo de novo. E às vezes, foi dentro do carro parado, com as mãos no volante e os olhos tentando segurar o que o coração já havia derramado. O corpo vai lembrando, um por um, os lugares onde ele precisou ser forte antes da hora. Há uma recompensa reservada para quem não desistiu no meio do caminho, mas ela não nasce da ideia humana de merecimento. Deus não está pagando você como um patrão paga um serviço. Ele está respondendo como pai que conheceu a sua fidelidade quando ninguém aplaudia. Isso muda tudo, porque o que parecia apenas resistência agora aparece como testemunho, e o que parecia perda começa a se revelar como preparação. Você não imaginava que tantas noites em claro estariam te treinando para reconhecer o valor da paz. Havia um tipo de cansaço que não vinha do trabalho, mas das expectativas quebradas, das mensagens sem resposta, das portas que fecharam sem explicação e das palavras que feriram mais do que armas. Mesmo assim, você não deixou de crer por completo. E essa pequena chama já era sinal de que algo maior ainda estava sendo guardado para você. Há uma santidade escondida em quem suporta sem endurecer totalmente. Você poderia ter se tornado frio, poderia ter se tornado cínico, poderia ter deixado a decepção governar a sua leitura da vida, mas permaneceu sensível o bastante para ainda ouvir a voz de Deus. Isso é mais raro do que parece, porque a dor costuma tentar transformar pessoas feridas em pessoas vazias, e você foi preservado de um vazio maior. O Senhor também viu aquilo que você fez quando ninguém percebeu. Quando ajudou, quando permaneceu, quando abriu mão de responder na mesma moeda, quando escolheu não devolver o mal que recebeu. Em silêncio, você carregou coisas que outras pessoas talvez não carregariam por um único dia. E o céu marca esse tipo de peso com honra, porque a fidelidade escondida sempre encontra testemunho diante de Deus. Há momentos em que a vida parece pedir que você explique por que ainda continua. Mas a verdade é que você continua porque foi sustentado, e foi sustentado porque havia uma mão sobre você. Você não sobreviveu apenas por força de vontade. Você foi mantido por uma graça que operou enquanto a sua mente ainda tentava entender o que estava acontecendo. Agora a imagem dessa travessia começa a se mover diante de você como uma ponte que finalmente aparece depois da neblina. O caminho que antes parecia só espera revela degraus, e cada degrau carrega uma memória de sustento, correção e cuidado. Se isso está falando com você, escreva nos comentários "Estou pronto". Esse reconhecimento faz a alma assumir o lugar onde a promessa pode pousar, e então volte para mim. A sua história não está parada, ela está amadurecendo de um modo que só fica claro depois de muita travessia. Como alguém que passa a mão numa parede escura procurando saída, você aprendeu a reconhecer o contorno de Deus mesmo quando não conseguia ver a porta.
E quando a luz finalmente se aproxima, você percebe que não estava perdido. Estava sendo guiado em terreno onde a confiança precisava nascer mais fundo. Você precisa entender que Deus não desperdiçou as partes mais duras da sua estrada. O que parecia apenas intervalo foi, muitas vezes, proteção contra caminhos que teriam drenado ainda mais a sua vida. Há portas que não abriram, porque ainda havia algo em você que precisava permanecer inteiro, e a demora que feriu o seu relógio preservou o seu destino. Talvez a sua mente tenha tentado transformar a espera em abandono, mas o Espírito estava escrevendo outra leitura sobre os mesmos fatos. O silêncio não era ausência, e a tensão não era rejeição. Eram formas de sustento em um tempo que exigia raízes antes de frutos. Isso não torna a dor pequena, mas torna o abandono uma mentira incapaz de permanecer de pé. Há uma diferença entre ser esmagado e ser moldado. E você atravessou os dois lugares quase ao mesmo tempo. A rotina continuou exigindo, os compromissos continuaram chamando, os ruídos continuaram chegando, e ainda assim algo em você ficou mais atento, mais sóbrio, mais disposto a reconhecer o que antes passava despercebido. Essa atenção também é fruto de sofrimento, mas é um fruto que carrega dignidade. Você conhece o peso de receber notícias que não aliviam nada. Conhece a sensação de olhar uma mensagem e sentir o corpo endurecer antes mesmo de responder, como se a alma já soubesse que precisaria de outra dose de paciência. E é exatamente aí que Deus trabalha. No instante em que a sua reação natural seria desistir do sentido, mas algo mais profundo insiste em permanecer. Nem toda ferida precisa virar ruína. Algumas feridas se tornam lugares de discernimento, porque a dor ensinou você a diferenciar aparência de verdade, voz de ruído e promessa de distração. Isso é parte da recompensa que já começa a nascer, porque quem atravessa com o coração rendido aprende a reconhecer melhor o que vem de Deus. Você também carregou culpas que nem sempre eram suas, e mesmo assim seguiu adiante. Houve dias em que você se perguntou se tinha falhado, se poderia ter feito diferente, se deveria ter insistido mais ou parado antes, e essas perguntas se acumularam dentro de você como objetos pesados demais para uma única prateleira. Mas o Senhor viu onde terminava a sua responsabilidade e onde começava apenas o desgaste de tentar controlar o que nunca esteve em suas mãos. Por isso, a recompensa que se aproxima não vem como espetáculo, mas como restauração de peso interno. O que antes te deixava curvado começa a te ensinar postura, e o que antes tirava o seu sono agora pode se tornar testemunho de que Deus não deixou sua história vazia. Você não será lembrado apenas pelo que suportou, mas por como foi conduzido através disso. Se essa ponte começou a se abrir dentro de você, se o que eu disse tocou um lugar que estava fechado, escreva nos comentários "Estou desperto". Esse gesto simples marca a consciência de quem já não quer viver adormecido diante do que Deus está mostrando. Escreva "Estou desperto" e volte para mim. Há uma mudança acontecendo no modo como você enxerga o caminho. O que antes parecia apenas deserto, agora começa a revelar sinais pequenos, quase escondidos, como água que surge onde ninguém esperava encontrar um poço. Você pode chamar isso de coincidência se quiser, mas a sua alma sabe que há mão divina no que está sendo reorganizado dentro de você. Muitas vezes, a recompensa de Deus começa como um reposicionamento interior antes de se tornar uma resposta visível. Você acorda menos dominado pelo medo, pensa 2 vezes antes de aceitar a mentira antiga e começa a notar que o seu coração não reage do mesmo jeito às velhas acusações. Isso é mais do que alívio, é uma nova leitura da vida. Você não saiu ileso da jornada, mas saiu marcado por uma presença que não o abandonou.
É por isso que certos conselhos já não cabem mais em você, certas pressas já não combinam com o que você aprendeu e certas vozes já não conseguem definir o seu valor. O que antes te governava por dentro perdeu espaço, e isso é sinal de que Deus está devolvendo direção. Há uma cena silenciosa que diz muito sobre isso. Você sentado à beira da cama, com a cabeça baixa, sentindo o peso da madrugada, e ainda assim escolhendo respirar sem se destruir. Ninguém aplaude esse tipo de vitória, mas ela vale muito no mundo espiritual. Porque permanecer inteiro depois de tanto choque é uma forma profunda de milagre. Você também aprendeu a ouvir o próprio corpo como quem lê um aviso. As mãos inquietas, o maxilar preso, o sono fragmentado, a fome que vai e volta, tudo isso falou sobre a travessia antes que a boca conseguisse nomeá-la. E Deus não desprezou esses sinais. Ele os usou como linguagem para te chamar mais perto. Há uma recompensa para quem não se entregou à amargura. Não se trata de um prêmio mágico que apaga o passado, mas de uma consolação viva que devolve sentido às partes quebradas e ordem às partes confusas. O Senhor sabe fazer isso sem apagar a história, e talvez por isso você esteja percebendo que o coração está menos pesado quando o céu começa a responder. Você se lembra de quantas vezes ficou em pé por fora e quase caiu por dentro. Houve sorrisos colocados no rosto enquanto a alma pedia socorro. Houve respostas curtas para não desmoronar diante de ninguém. E houve uma disciplina dolorosa de seguir funcionando quando tudo em você queria parar. Essa distância entre aparência e verdade foi vista por Deus sem nenhuma pressa para julgá-la. Agora, porém, o movimento começa a virar a direção da sua expectativa. Você não está apenas sobrevivendo ao que te feriu. Você está sendo chamado para uma vida mais livre do que aquela que o ferimento permitia imaginar. E essa liberdade não será vazia, porque ela virá acompanhada da memória do que foi atravessado e da sabedoria que só nasce em estrada longa. Deixe o seu like como um amém sem palavras, se o que foi dito agora confirmou algo que o seu espírito já sabia. Não como um número, mas como concordância silenciosa diante da verdade que foi reconhecida aqui. Permaneça comigo, porque essa concordância abre espaço para o que ainda vai ser revelado. Há pessoas que pensam que Deus responde apenas quando tudo está bonito, mas você já aprendeu que Ele também responde na sobrevivência. A sua caminhada provou isso em detalhes pequenos, como a luz acesa na madrugada, o copo d'água deixado ao lado da cama, a mensagem que chegou na hora certa e a paz inesperada depois de uma oração curta. Essas coisas parecem simples, mas nelas havia uma mão sustentando o que você não conseguia sustentar sozinho. Você também percebeu que nem toda demora é negativa. Às vezes o tempo se alonga para que algo não chegue cedo demais e encontre você sem raízes, sem maturidade e sem estrutura para receber. O que seria uma bênção apressada poderia se tornar peso, e Deus, em sua misericórdia, não permitiu que você carregasse além do que poderia suportar naquele momento. Mesmo assim, a espera cansou. Ela cansou nos dias úteis, cansou nos finais de semana, cansou quando todos pareciam avançar e você sentia que ainda estava recolhendo forças para levantar da cama. Essa exaustão não foi ignorada pelo céu. E talvez a parte mais bonita disso seja perceber que Deus não se apressa para te amar melhor quando você está fraco. Há um tipo de cura que começa quando a pessoa para de se culpar por ter sido ferida. Você não precisava ter entendido tudo para continuar sendo cuidado, e não precisava ter vencido sozinho para ser visto como digno. Essa é a inversão que o Senhor faz, porque Ele troca a vergonha pela honra e o peso morto pela possibilidade de recomeço. Você continuou, mesmo quando a mente parecia um quarto com as janelas fechadas. Havia pouca ventilação por dentro, e ainda assim você abriu passagem para a fé entrar de novo, mesmo que fosse por uma fresta.
Isso não é pouca coisa, porque fé em ambiente apertado tem um valor que poucos reconhecem. Agora, a sua respiração parece conversar de novo com o futuro. Não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a presença de Deus começa a reorganizar a maneira como você interpreta o que viveu. O sofrimento não terá a última palavra sobre você, e isso muda a postura do coração enquanto a história segue avançando. Existe uma travessia que só pode ser entendida quando você olha para trás e percebe o que foi sustentado enquanto você achava que estava apenas aguentando. O quarto, a estrada, a cadeira, o corredor, a sala vazia. Todos esses lugares guardam memória do que quase te abalou, mas não conseguiu te destruir. E essa memória não está ali para te prender, está ali para te mostrar que você foi mantido. Talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer com delicadeza o quanto sua resistência foi preciosa. Então deixe que esta palavra entre agora sem resistência. Você foi precioso no meio da luta e o céu não tratou sua dor como detalhe. Há algo sendo restaurado justamente porque o Senhor se emocionou ao ver o quanto você suportou. Quando a travessia começa a falar mais alto que a cicatriz, o coração aprende uma nova gramática. Você já não interpreta cada atraso como rejeição e já não lê cada silêncio como fim. Isso é maturidade espiritual nascendo enquanto a velha leitura perde força. E quando isso acontece, o futuro deixa de parecer uma ameaça e começa a parecer promessa. Escreva nos comentários "Eu sou de Deus" como uma declaração de identidade diante de tudo o que tentou te reduzir. Não é teatro, é memória espiritual do lugar ao qual você pertence. Escreva "Eu sou de Deus" e volte para mim. Há uma ternura firme em saber a quem você pertence. Isso não elimina as lutas, mas impede que elas definam sua origem. E esse detalhe muda o modo como você atravessa o dia. Quando a manhã começa pesada, quando o celular acende com mais demandas do que respostas, quando a mente tenta devolver você ao velho medo, essa declaração volta a alinhar o coração. Você foi carregado por Deus em momentos que pareciam comuns demais para serem santos. Na fila, no trânsito, no banho rápido antes de sair, no intervalo entre uma obrigação e outra, o Senhor estava fazendo muito mais do que você percebia. E o que ele fazia no comum era justamente preparar você para suportar o que ainda não tinha nome. Agora, a sua história se inclina para um lugar de restituição interior. Não estou falando de uma fantasia de ausência de dor, mas de uma paz que conhece a dor e ainda assim não se rende a ela. Essa paz nasce quando a pessoa finalmente percebe que suportar não foi perda de tempo, e sim prova de que a graça operou no meio da pressão. Você começou esta caminhada talvez querendo respostas rápidas, mas termina este trecho entendendo que Deus também responde com permanência. Ele permaneceu quando as pessoas falharam. Permaneceu quando a casa parecia silenciosa demais. Permaneceu quando você nem sabia mais como pedir ajuda. Permanecer é uma linguagem divina, e você aprendeu a lê-la com o próprio corpo. Há coisas que o Senhor só entrega depois que o coração se torna capaz de reconhecê-las sem idolatrá-las. Isso explica por que alguns fechamentos demoraram tanto, e também por que certas dores foram necessárias para quebrar a pressa da alma. O que vem agora não será apenas uma bênção externa, será uma resposta que encontra a estrutura interna para ser recebida. Você vai perceber que a recompensa de Deus não chega como um estranho no meio da rua. Ela chega como algo que finalmente faz sentido dentro da sua própria história, como uma peça que se encaixa depois de muito tempo de separação. E quando isso acontecer, você vai entender que o atraso também tinha voz, e essa voz estava dizendo que o Pai estava te guardando. Que o seu coração receba descanso,
que a sua mente encontre quietude e que a sua alma reconheça a mão que a sustentou. Você não atravessou tudo isso para ser diminuído, atravessou para ser firmado, e o Senhor honra o que foi suportado com fidelidade. Você é lembrado no céu, você é visto no secreto, e aquilo que te feriu não tem poder para apagar o que Deus está escrevendo sobre você agora. Há uma multidão invisível de misericórdias acompanhando cada passo seu, mesmo quando você não as nomeia. Existe graça para o dia comum, graça para o dia pesado, graça para a hora em que você quase desiste e graça para quando a memória antiga tenta voltar com mais força. E essas graças não competem entre si. Elas se somam como luz entrando devagar numa sala escura. Você pode até ter pensado que precisava merecer um cuidado maior, mas o amor de Deus não funciona como cobrança. Ele encontra você no limite e não no desempenho, porque ele viu o que você suportou antes de ver qualquer resultado. Isso é o que faz esta palavra ser tão forte. Ela não celebra apenas o fim da luta, ela honra a dignidade de quem permaneceu nela. Houve dias em que o silêncio pareceu uma sentença, e hoje ele começa a parecer um corredor de preparação. A mesma coisa que te assustava começa a receber outro nome quando você olha com mais calma, porque Deus revela sentido onde antes havia apenas ruído. Essa mudança de nome dentro de você é um sinal de que o peso antigo não governa mais tudo. Talvez você ainda carregue marcas, mas marcas não são o mesmo que derrota. Marcas contam trajetória, revelam custeio, apontam travessia e, quando entregues a Deus, se tornam memória de permanência. O que o inimigo quis usar para te envergonhar, o Senhor pode usar para te firmar com mansidão. Há uma recompensa que não grita, mas permanece. Ela aparece em portas que se abrem com paz, em conversas que cessam de ferir, em escolhas que deixam de apertar o peito e em noites em que você enfim consegue descansar sem negociar com o medo. Essa recompensa já começou a tocar você no interior e por isso a sua alma está menos presa ao que antes a dominava. Tudo o que você viveu foi visto, tudo o que você calou foi ouvido, tudo o que você suportou foi pesado com amor, e esse amor não chega atrasado. Ele chega no tempo em que a sua história já pode reconhecê-lo como resposta. Que a sua casa receba paz, que o seu caminho receba direção e que a sua interioridade receba alívio. Você não caminhará em vão, porque Deus não emocionou o céu à toa ao ver tudo o que você suportou. Ele está mostrando que a recompensa também é uma forma de consolo. Está selado. E quando o céu decide responder, ele não responde com pressa humana, mas com precisão de pai. Ele toca o lugar exato onde você foi mais ferido, não para expor a dor, e sim para mostrar que nada ficou sem testemunho. Você não precisou gritar para ser ouvido, e não precisou se explicar até o fim para ser compreendido. Há um consolo que chega quando o coração finalmente para de pedir desculpas por ter sofrido. Você carregou o que carregou com uma dignidade que nem sempre foi reconhecida e ainda assim permaneceu. Permaneceu quando seria mais fácil endurecer. Permaneceu quando seria mais fácil desaparecer. Permaneceu quando a alma já tinha aprendido o peso da madrugada e mesmo assim continuou voltando para Deus. Talvez você esteja percebendo agora que a sua história não foi interrompida. Ela foi guardada. O que parecia um trecho perdido era, na verdade, o lugar onde a graça trabalhava sem espetáculo. A recompensa que Deus prepara para você não nasce de uma fantasia, mas da fidelidade dele em transformar ferida em memória de sustento. Você pode olhar para trás e enxergar portas fechadas, sim, mas também precisa enxergar quantas quedas foram impedidas. Precisa enxergar quantas vezes o seu coração não desmoronou por completo. Precisa enxergar como, mesmo sem entender, você foi levado adiante por uma mão que não se cansou de segurar você.
Há gente que interpreta a demora como ausência, mas você já passou tempo demais para continuar lendo Deus dessa maneira. O que parecia silêncio estava moldando discernimento. O que parecia espera estava amadurecendo coragem. O que parecia atraso estava impedindo perdas maiores que você nem conseguiria nomear hoje. E isso muda a forma como você atravessa o presente. Você já não caminha como alguém totalmente desamparado, porque a memória do cuidado divino começa a ficar mais forte do que a memória da dor. Ainda há marcas, mas as marcas não mandam mais em tudo. Ainda há lembranças, mas elas já não têm a mesma autoridade. Seu corpo também sabe disso antes da sua cabeça. Há uma diferença entre a respiração que vive em alerta e a respiração que começa a desacelerar quando reconhece segurança. Há uma diferença entre o ombro que carrega o mundo e o ombro que finalmente encontra descanso. E Deus está tocando justamente essa diferença dentro de você. Talvez você tenha passado por dias em que a casa parecia pequena demais para o que você sentia. O quarto parecia apertado. O corredor parecia comprido. O telefone parecia pesado. Até o simples som de uma mensagem podia trazer mais tensão do que alívio. E mesmo assim você continuou, e esse continuar já é uma prova de que a graça estava operando. Hoje, o céu te convida a lembrar sem se condenar. Lembrar do caminho não é voltar para a dor, é reconhecer a fidelidade que te trouxe até aqui. Lembrar das noites difíceis não é se prender nelas. É entender que nenhuma delas foi capaz de apagar o nome que Deus escreveu sobre você. Há uma paz nascendo quando você aceita que nem tudo precisava ser compreendido no momento em que aconteceu. Algumas respostas chegam tarde para a ansiedade, mas chegam na hora certa para a maturidade. E o que Deus está fazendo em você agora talvez não seja barulhento, mas é profundo. Você não precisa mais medir a sua vida apenas pelo que faltou. Precisa também contar o que foi sustentado. Precisa contar quantas vezes você quase caiu e não caiu. Precisa contar quantas vezes chorou e ainda assim amanheceu. Precisa contar quantas vezes a fé foi pequena, mas suficiente para atravessar a noite. Há uma beleza estranha em quem foi provado sem ser destruído. Essa beleza não é aparência, é profundidade. Não é triunfo vazio, é permanência. Não é discurso, é testemunho. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo aparecer agora, antes mesmo da recompensa se tornar visível. Você foi lembrado no secreto, e o secreto nunca perde memória. O que foi feito em lágrimas não está perdido. O que foi suportado sem plateia não ficou sem valor. O que foi entregue a Deus em silêncio já está sendo trabalhado pelo céu com uma paciência que a terra não conhece. A sua travessia não será o seu fim, porque Deus ainda sabe escrever depois da dor. Ele sabe colocar sentido onde só havia pressão. Ele sabe devolver cor onde havia cinza. Ele sabe restaurar a confiança sem apagar o aprendizado. E isso é mais forte do que qualquer desgaste que tentou te convencer do contrário. Se a sua alma ainda treme em alguns pontos, isso não significa derrota. Significa que você ainda está vivo, ainda sensível, ainda alcançável pela presença de Deus. E essa sensibilidade é parte da bênção, porque o coração endurecido não reconhece visita, mas o coração ferido e curado aprende a reconhecer o toque do Pai. Há um tipo de recompensa que não faz barulho quando chega. Ela entra primeiro na forma de descanso, depois entra na forma de clareza, depois entra na forma de paz nas decisões pequenas, depois entra na forma de coragem para não voltar ao que... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida,
mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.